depois de Tito, Filemão, em nome de Jesus, você vai encontrar Hebreus. Quando você encontrar, identifica o versículo ou capítulo 11, versículos 29, ia ser do 30, mas eu vou ler do 29º até o 40º versículo. Amém? Quem não tem Bíblia aí, se ajunta aí com o irmão que está nos visitando nesta noite, para que eles possam, ou elas, fazerem uso também da palavra do Senhor. Amém? Rosenildo, ajuda aqui, olha aqui que nosso obreiro Juan não está aqui. E observa se tem alguém sem a palavra. Empresta uma Bíblia já no versículo e no capítulo exato. Amém, Moisés? Hebreus capítulo 11, versos 29. Considera a Bíblia aberta, por favor, para que nós venhamos entender o que Deus quer falar através da sua palavra. Amém? Uma palavra quase, amado, na nossa visão, sem nenhuma significância, né? Ou seja, sem nenhuma relevância. Fé. Algo que são poucos que tem. O apóstolo Paulo escreve esta carta em um tempo conturbado da igreja. Depois da ascensão de Cristo, ou melhor dizendo, da ressurreição, da ascensão de Cristo, depois de ter ficado 40 dias no termo da terra, ensinando ali aos discípulos, a igreja primitiva, ela é iniciada ali pelos apóstolos, e logo em seguida, se não me falha a memória, no capítulo 9 de Atos, Paulo se converte ao Evangelho, a Cristo, e começa a professar Cristo de uma maneira inteligente. E começou a perseguição ao povo de Deus naquela época, e o apóstolo Paulo, como um homem bastante culto, inteligente e aprimorado na palavra, nos momentos mais cruciais das igrejas das quais ele fundou e as que ele também não fundou, ele sempre escrevia cartas quando presente ele não podia estar, para estar trazendo à igreja uma exortação, uma palavra de vida, um ânimo espiritual e trazendo da parte de Deus um avivamento para a igreja. E nesse momento ele vai trazer aqui um avivamento para a igreja acerca da fé. Amém? Pela fé passaram o mar vermelho como pó, louvado seja Deus, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-eia o tempo contando o perdão de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, pagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pelos ou peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Abre parêntese, homens dos quais o mundo não era digno, fecha parêntese. Errantes pelos desertos ou pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra.
E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo a Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Amados, como eu estava falando há poucos instantes, a fé é algo inacreditável aos olhos das pessoas que não creem em Deus. Muitas vezes confundimos fé com bênçãos, porque a fé é algo que nós estamos esperando, lutando, crendo que virá, né? Através de uma promessa. Na maioria das vezes, quando alguém nos promete algo, nós ficamos na fé que iremos alcançar. Depois da promessa vem a fé, e depois da fé, sim, que nós alcançamos a bênção. Mas para que isso aconteça, temos que continuar na jornada da fé. É esperar sem expectativa, é crer sem ver, e estar no momento certo, na hora certa, para que aquela bênção caia sobre você. Mas como é que isso acontece? Muitas vezes nós estamos dentro de um ministério, de uma igreja, sinagoga, um templo, não sei, onde professam a palavra de Deus, e dali cresce um sentimento em cada um de nós, um fervor que nós não sabemos explicar. Isso, igreja, já é um sentimento da fé, de algo que é maior do que nós. Então nós começamos a planejar algo, ou sonhar, ou projetar, na certeza de que aquelas palavras que estão sendo proferidas alcancem nossas vidas. E o apóstolo Paulo, inteligentemente, ele usa esses artifícios, que ele viu o povo um pouco deprimido, sendo perseguido, o povo sendo o tempo todo coagido por intermédio da palavra, ou melhor dizendo, por propagar a palavra de Deus, e aquilo estava trazendo um desânimo no coração do povo, aonde que na vida de muitos já não acontecia tantos milagres como acontecia quando Jesus estava em vida. Então o apóstolo Paulo vem falar a ele, nós vamos entender algo fantástico em cima desses versículos que eu acabei de ler. Mas antes de eu ler esses versículos, eu quero voltar ao versículo número 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Ou seja, essa palavra ele anuncia pela boca de Isaías, foi dito no capítulo 53, que viria um Messias. E dali por diante, o povo que viveu depois daquela promessa ficou o tempo todo esperando a vinda do Messias. E não obstante a isso, a fé ela foi crescendo de uma forma tão grande, por testemunho de pessoas que viveram no passado. Isso não quer dizer que as nossas qualificações ou as nossas deficiências, ela vai ter alguma interferência naquilo que nós queremos alcançar. Por quê? Davi foi adúltero, Salomão pecou contra o Senhor no final da sua vida, adorando a deuses estranhos como Asterotes, como Quemos, como o próprio Moloque, e adorando deusas estranhas, ou melhor dizendo, deuses estranhos, devido à movimentação, à manifestação das concubinas que ele colocou dentro do palácio. Se nós formos pegar, Noé embriagou-se e desqualificou-se diante de Deus. Abraão mentiu para Deus. Moisés bateu na rocha quando era para falar com a rocha, dentre tantos outros. Ou seja, mas todos eles foram grandes homens de Deus, alcançando aquilo que Deus quis dar a cada um deles, porque pode, ou melhor dizendo, tem que ser diferente comigo e com você. Basta que ponhamos a nossa fé em ação, que o milagre acontece. Vamos trazer aqui no contexto para que a gente possa alimentar um pouco a nossa mente. Tudo pela fé. Tudo pela fé. No capítulo de número 30, eu não vou ler o 29, estou ali, para que nós tivéssemos uma lembrança do Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer que pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E pela fé, no mesmo instante, Raabe, a prostituta ou meretriz,
não pereceu, ou seja, não morreu com os outros que estavam ali dentro daquela cidade, com os incrédulos. E ela, alcançando de Deus a paz, porque ela guardou os espias. O que é que acontece? Duas situações distintas, mas no mesmo instante, mas ambas providas de fé. Enquanto Josué estava ali no pé do monte, olhando como faria para atravessar, se não me falha a memória, os cananeus que estavam ali dentro, se não me falha a memória, quando ele queria atravessar aquelas muralhas, eles fecharam os muros, ou melhor dizendo, o portão, e disse: ninguém passa por dentro de Jericó. Só o que o rei de Jericó, o povo de Jericó não sabia, Rodolfo, é que quem estava do lado de fora era um povo mais forte do que os que estavam do lado de dentro. Não pela forma física de ser, ou pela numerologia, a quantidade de pessoas que ali fora estavam, não. É pelo Deus que estava guiando aquele povo que era muito forte. Então aquele povo rodeou 7 dias aquele local, e no 7º dia Deus pôs aquela muralha toda ao chão. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles homens: não tem nada intransponível que o meu Deus não possa transpassar, porque Ele abre mar, Ele derruba muralhas, Ele abre o chão, Ele vai contar as estrelas, cada uma pelo teu nome, Ele pode todas as coisas. Ei, não tenha medo, porque aquilo que você está passando nesse momento, no dia seguinte, pode virar a página, e aquilo que estava por baixo, Deus vai colocar por cima, se você crer. E o que acontece é que aquela prostituta, ela não foi boba, ela viu algo diferente em Josué, ela viu algo diferente naquele povo, ela viu algo diferente naqueles 2 homens que adentraram a cidade, escondido, ocultamente pela noite, e ela disse: vem cá, porque tem soldados querendo matar vocês. Aquele que abençoa o povo de Deus é abençoado, mas aquele que amaldiçoa também será amaldiçoado. Aprove a Deus colocar no coração de Josué que quando adentrasse na cidade e destruísse tudo pela palavra de Deus, era para que poupasse não só a Raabe, a meretriz ou prostituta, como toda a sua família. Porque Raabe sentiu no teu coração que estar perto do povo de Deus é melhor do que estar perto de alguém que está no mundo. Porque aonde nós andamos, se com Deus nós estivermos, transmitimos paz, bênção, longanimidade de vida, benignidade de vida e coisas concernentes a essa. Não há um homem ou uma mulher que esteja próximo de um homem ou uma mulher que sirva a Deus de coração e entendimento, que não seja abençoado também, porque senão a palavra de Deus era uma palavra mentirosa. E se você não acredita, faça prova disso. Ande com quem cresce, ande com quem prospera, ande com quem edifica as casas ou a casa de Deus dentro de si, ande com quem faz a vontade de Deus, para você ver aonde vai chegar o patamar da tua vida. Faça a prova. Agora também, se você quiser fazer uma prova negativa, ande com quem não presta, ande com um derrotado, ande com quem não crê em Deus, para você ver aonde vai chegar a sua vida. Tem muitas coisas que acontecem em nossas vidas e nós ficamos perguntando a Deus: por que isso está acontecendo? Eu falo aqui direto, faz uma retrospectiva em tua vida. Eu não digo nem de 10, 20 anos atrás, mas de anos próximos, e começa a ver como é que está sendo a tua caminhada, com quem você está andando, com quem você está saindo, com quem você está verbalizando, para você ver se está agradando a Deus ou não. A Bíblia fala, igreja, ela é bastante incisiva: ai daquele que põe a mão no arado e lança fora. E nós muitas vezes não entendemos, pensando que lançar fora só é quando nós abandonamos a Deus, apostatamos da fé. Não, é você mesmo dentro da igreja não fazendo conforme a vontade de Deus. E aquela mulher entendeu isso. Esses homens são diferentes, há algo diferente, porque no povo de Deus, igreja, há algo que reflete no mundo. O próprio Jesus diz que nós somos a luz desta terra. Nós somos a luz deste mundo obscuro, tenebroso. Então, aprende isso em nome de Jesus.
E no versículo número 32 a 34, ele mexe com todas as estruturas físicas, sociais e espirituais. Olha o que diz o versículo número 32 a 34. E que mais direi? Fartar-me-eia o tempo contado de Gideão. Gideão, com 300 homens, venceu um exército. Com 300 homens, um exército numeroso. Aí ele vem dizer, em nome de Jesus, sobre Baraque, sobre Sansão, um mulherengo, sobre Jefté, aquele que era desprezado em tua casa, e Davi, o pequeno da casa, e Samuel, que era filho de Ana, uma mulher estéril. Ele começa a dar relatos de pessoas improváveis na promessa de Deus. Por que não acontece? Porque muitas vezes nós ficamos nos auto-julgando, achando que nós não podemos. Rapaz, o diabo ama quando você fala assim: não dá não, para mim não dá não. Pode dar para ele ali. Há duas situações: você é preguiçoso e desacreditado de promessas. Quando você começa a lançar a tua sorte, a tua bênção na mão de outro, para mim não dá não, pastor. Dá para ele, dá para ele, dá para ela, mas para mim não dá não. Olha o que você está falando. Quem era Jefté? Se tornou líder de uma gangue porque os irmãos expulsaram ele de casa, filho de Gileade. Quem era Sansão? Mulherengo, a ponto de Dalila enganar ele. Quem foi Jacó, igreja? Expulso da tua própria casa pelo teu irmão, por inveja, e se tornou um grande homem diante de Deus, brigando segundo a palavra de Deus com o próprio Deus, para que o nome dele fosse modificado. Ele não queria mais ser conhecido como usurpador, como enganador, como um ladrão. E o anjo de Deus, o próprio Deus, trocou o nome dele. E aí vem no versículo de número 33, os quais, tanto o Baraque, tanto Gideão, tanto Sansão, tanto Jefté, tanto Davi, tanto Samuel, os quais pela fé, olha o que ele vai dizer: venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram força do fogo, ou a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiravam forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida ou em fuga os exércitos dos estranhos. Como é que acontece isso? É quando você continua de manhã, meio-dia e de noite na presença do Senhor. É quando você diz: eu estou cansado, eu estou fraco, mas aquele que habita em mim é forte. Eu não consigo, mas aquele que está em mim consegue. Eu não vou andar, mas aquele que está comigo, ele corre e não anda. Aquele que venceu batalhas, aquele que tirou o homem ou a mulher do fio da espada, é o mesmo que está comigo nesta noite. É o mesmo que está com você nesta noite, é o mesmo que vai estar com você no dia de amanhã. Mas a tua fé, ela tem que ser contínua, ininterruptamente. Ela não pode parar, Júnior. Você tem que acreditar que aquilo para que Deus te chamou vai se concretizar. Mas não para. Então ele tratou na vida física, nas guerras, nos problemas sociais, na área governamental, do governo, do reino, melhor dizendo. E também tratou de coisas espirituais com todos esses homens. Com Samuel ele tratou na área espiritual. Com Gideão ele tratou na área física, com 300 homens. Com o próprio Davi ele tratou na área social. Foi um dos maiores reis que a Bíblia já teve, mesmo sendo adúltero. É assim que Deus quis, e quem vai falar o contrário? Porque aprove a Deus, igreja, Ele levantar quem Ele quiser levantar. Agora, se você quiser alcançar algo de Deus, não deixa a tua fé esmorecer. Eu contei algo aqui, se não me falha a memória, eu gosto sempre de contar essa história quando eu me lembro dela, e foi um fato verídico. Eu não me lembro quem contou isso, foi numa igreja, que tinha um cidadão que se mudou com sua família, 2 filhos e a mulher, para um estado de Minas Gerais, esse lado de lá. E o tempo era como um de dezembro aqui, igreja, um verão escaldante.
E na época, isso tem muitos anos, história é como se fosse uma parábola, mas é uma verdade. Esse homem chegou na cidade e ele era crente, a família dele era crente. E se você for em alguns interiores aqui da Bahia, você não vai ver crente, vai ver adoradores católicos de santos e coisas dessa natureza. Há um interior aqui perto mesmo que os irmãos João, a pessoa crê em santa e não sei o que, mas em Jesus, na palavra da ressurreição, eles não creem. Então foi para uma cidade como essa que esse casal ou essa família foram. E quando chegou numa cidade pequena, mais de 40 anos atrás isso, ele começou aquele evangelismo de boca em boca, e falar com um e falar com outro. Olha, Jesus vive e reina, eu conheço um Cristo, assim como o apóstolo Paulo nas suas caminhadas. E de repente isso começou a ecoar de uma forma negativa naquele local, porque o povo daquele local não cria nessas palavras. E o que aconteceu? Chegou uma cidade pequena ao ouvido do prefeito da cidade, junto com alguns oficiais, foram na casa desse cidadão à noite, e educadamente se apresentou a ele como prefeito e as outras pessoas que estavam com ele, a comitiva, e disse: olha, seja bem-vindo em nossa cidade. Você pretende se instalar aqui? Vamos morar aqui? Hoje estão passando dias, não vamos morar aqui. Só que nós temos uma queixa contra você. Eu já soube que você está falando de um evangelho, e nós aqui não cremos nessas coisas. Então vou te pedir para que não perturbe a nossa cidade. Ele: mas eu não posso deixar de falar do meu Cristo, porque Ele vive e reina eternamente, e é por causa dele que eu vivo até hoje. Eu sei que eu terei uma nova vida após a minha morte. Ele: pois é, já que você crê tanto nesse Deus. Era um tempo de verão, igreja. Tinha um monte do lado da casa dele. Ele sai para fora um pouquinho, e quando ele saiu, ele disse: olha, se o seu Deus existe, amanhã pela manhã esse monte tem que estar fora desse local. Mas isso só acontece com quem crê. Aí ele olhou para os céus, cheios de estrelas, aquela noite quente de verão na Bahia, ali no Farol da Barra, só fazendo uma comparação. Ele falou: está fechado. E a mulher deu aquele, sabe? Os filhos olharam para ele, eram dois rapazotes já. E ele: aí, amanhã pela manhã você pode vir aqui. Isso acontece com qualquer um, Rodolfo? Será que acontece com algum de nós que estamos aqui? E ele entrou, a mulher dele disse: o que é que você tem na cabeça? Ele: Jesus. Amanhã de manhã, mulher, bora arrumar as malas e preparar nossa bagagem, que a gente vai sair daqui amanhã. Sabe o que foi que ele fez? Se ajoelhou. Você já viu aqui, o tempo está quente, né? Sol escaldante. E de vez em quando ele vira e vem uma chuva intensa, né? Que vira um temporal. Às vezes as pessoas, fugiu agora o nome, que estudam isso, meteorologistas, eles falam e acertam, né? Que está vindo uma massa de ar quente e tal. Deus enviou uma massa de ar quente para aquele lugar. Meu amigo, foi chuva a noite inteira. Chuva a ponto de águas correrem, romperem a terra e apartar aquele monte, mais ou menos uns 3 a 4 metros. E quando eles chegaram pela manhã, quando eles foram bater na porta, o homem estava lá de joelhos e disse a eles: e aí? Ele me apresenta mais um pouquinho desse Deus seu, olha para aquilo. Nós estamos perdendo muito tempo com coisa que não deveríamos perder tempo. Estamos nos apartando da promessa e consequentemente da bênção. Por quê? A nossa fé ela está diminuindo. Versículos de número 35 a 37. Ele vai falar de algo tremendo. E diz assim: as mulheres
receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Ele estava falando de Jesus Cristo, da ressurreição que viria após o nascimento de Cristo. Isso ele estava contando do povo do Antigo Testamento, que viviam baseados em uma promessa, da qual nós hoje temos muito mais responsabilidade de expressar ele. Nós vamos ver porque no final, porque aqueles homens, eles creram tão somente em Deus, de uma palavra que viria, mas não alcançaram a Jesus, não viveram com Jesus, não tiveram a experiência que Paulo, que Timóteo, que Tiago, que Pedro tiveram e que nós temos hoje, com mais expansão ainda do que Pedro, do que Tiago, do que Paulo, do que Calvino, do que Lutero, porque hoje nós estamos vivendo em um tempo ascendente, ou seja, um tempo muito mais distante daquele tempo e muito mais próximo de Jesus. Então ele diz no versículo de número 37, foram apedrejados, ou melhor dizendo, 36, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Nós vamos ver, o povo ficou padecendo um bom tempo no Egito. Nós vamos ver que o próprio Sadraque, Mesaque e Abednego, ali na Babilônia, eles provaram a fornalha de fogo. Nós vamos ver que Daniel, na cova dos leões, ele experimentou uma noite da presença do Todo-Poderoso Deus, porque o leão, ou os leões que ali estavam, não comeram aquele homem, porque quem estava com ele era mais poderoso do que quem estava com o rei Dário, se não me falha a memória, na época. Aí ele diz no versículo de número 38, homens dos quais o mundo não era digno: José, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, Elias, Miqueias, que sofreu, Jeremias, que foi humilhado, homens do Antigo Testamento que sofreram pela palavra de Deus. E ele começa a dar exemplos disso. Olha, homens dos quais o mundo não era digno, homens errantes pelo deserto, montes e pelas covas e cavernas da terra, sofreram, como Elias, como Eliseu, como o próprio Moisés, como Josué. Peregrinar no deserto, igreja, não é andar no sol daqui da Bahia, do Brasil, 42 graus centígrados de dia, um sol escaldante. Quando chega aqui 28 graus, nós já estamos sufocando de calor. Imagina 42 graus. Imagina um calor de 42 graus. E aqueles homens suportaram aquele deserto, atravessando durante 40 anos. Eu vou dar uma pausa aqui e perguntar a cada um de vocês: como é que anda a sua fé? O que é que verdadeiramente você espera do Deus que você diz que serve? Será que Ele pode fazer alguma coisa por você? Pode? Claro que Ele pode. Fato é, será que nós acreditamos que Ele pode fazer alguma coisa por nós? Aí uma distância muito grande, a igreja desapercebida, uma igreja falida, uma igreja dormilante, vou usar esse termo, uma igreja morta. Por que não acontecem mais os milagres? Por causa da falta de fé. Não cremos mais, não abrimos mais a boca como os nossos antepassados. Não acreditamos no milagre de uma ressurreição, onde ali uma mulher viúva já, não sei tempo e espaço,
entre o filho morto e o marido, saindo da cidade para enterrar teu filho. Jesus encontra-se com aquela mulher, põe a mão no esquife e diz aos homens que levavam o caixão: parem. Sem ela pedir nada, ela só estava chorosa, como qualquer um de nós quando enterramos um dos nossos entes queridos. E todos ficaram olhando para ele com os olhos fitos, sem entender. Creio que alguns deveriam conhecê-lo. E ele disse: menino, a ti te digo, levanta-te. E aquele menino sentado, depois de ter morrido. Que dizer de Lázaro, 4 dias em Betânia, morto durante 4 dias, estado já avançadíssimo de decomposição. Ele chega e pede para que revolvam a pedra. Lázaro dentro da gruta ou do sepulcro. Ele diz: Lázaro, sai para fora. Não precisou de mãos humanas para pegar aquele defunto, pôr do lado de fora, para que ele fizesse um cerimonial, para que ele fizesse um ritual. Não! Com uma palavra de fé, ele disse: Lázaro, sai para fora. Está faltando isso, porque ele deixou para que nós anunciássemos as mesmas palavras. Os nossos inimigos hoje são outros, igreja. Falo da igreja em si. As perseguições não são mais dos antigos, como o próprio, os generais, como os imperadores, como os soldados romanos. Não. A nossa briga hoje, na maioria das vezes, dentro da igreja, ela é uma briga interna, uma fraqueza terrível. O diabo está aprisionando a nossa mente, está sufocando nossos corações, onde nós não acreditamos mais em Deus, mas acreditamos sim em uma palavra falível de muitos homens. Onde é que está o nosso coração? Falei essa semana sobre isso. Meu coração está onde? Minha esposa? No meu filho? Nos meus filhos? No meu carro? Na minha casa? Nos meus bens? Ali onde está o meu coração, ali está o meu Deus. Seu coração tem que estar voltado para Deus. O próprio Jesus diz: Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Versículo 39. Eles não tiveram o que nós temos. Olha o que diz o versículo de número 39, já vamos encerrar. E 40. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Que promessa é essa, pastor? Jesus. Eles não alcançaram o tempo de Jesus. Todos aqueles que dormiram fazendo a obra de Deus estão dormindo nos seios de Abraão, nosso pai na fé, porque eles não alcançaram a promessa. A promessa é Cristo. Aí no versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Qual é o aperfeiçoamento? Hoje nós estamos em Cristo, nova criatura somos, e por eles também nós brigaremos, porque no tempo que eles viveram, eles não tinham Jesus para usar o nome de Jesus nas investidas, nas atribulações, nos problemas seculares. Se você vê, quando os apóstolos, ainda então discípulos, quando Jesus sobe no monte, chama Pedro, Tiago e João, se não me falha a memória, para orar. Quando ele desce do monte, se não me falha, o da transfiguração, onde ele se encontra com Moisés e com Elias, no pé do monte, estavam homens já com pedras na mão, paus, para apedrejarem e dar pauladas nos discípulos. Por quê? Porque eles estavam tentando expulsar um demônio de um jovem e não conseguiram. Aí hoje,
Naquela época, eles não podiam usar em nome de Jesus. Mas hoje, pelo nome de Jesus, o diabo ele é expulso. Pelo nome de Jesus, o teu filho é liberto. Pelo nome de Jesus você alcança a paz. Pelo nome de Jesus as portas se abrirão. Pelo nome de Jesus o milagre tem que acontecer, porque pelo nome dele tudo acontece. Então, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Estão no seio de Abraão, mas estão esperando o ressurreto Cristo, para que possam alcançar o que eu espero em Deus, que muitos de nós que aqui estamos alcancemos também, que é a vida eterna na presença de Deus. Então usa a sua fé, rapaz. Para de ficar dando ouvido a pessoas insanas, pessoas que não têm nada para te dar. Amigos, igreja, muitas vezes tornam-se inimigos devido às circunstâncias quais ele ou ela te colocam. Nem sempre um conselho de amigo é viável ou bom. Nem sempre uma presença física de uma pessoa amiga, entre aspas, vai ser tão prazeroso como a presença de Jesus, espiritualmente falando. Então, consulta Ele, entrega os teus caminhos a Ele, confia nele, porque o mais Ele fará. Não confie em homem, não confie em propostas humanas, não confie em projetos humanos. Primeiro, temos que ser desbravadores, não ficar deitado com os braços cruzados esperando que o céu abra e caia maná, porque isso já aconteceu. Que vamos à luta cada dia em busca dos nossos sucessos, das nossas conquistas, mas que entretanto, antes de nós sairmos para entregar um currículo, para ir trabalhar, para ir para a escola, para fazer um exame, para ir para qualquer lugar que for, Senhor, vai na minha frente. Jesus, vai dando passos em minha frente, porque eu estou na retaguarda do Senhor. Porque em qualquer lugar que você chegar, Ele estando na frente, o que estiver de barreira, o que tiver de investidas, vai ter que cair por terra. E se porventura Ele permitir e der um espaço que chega até você para testar a tua fé ela tem que estar em acessão. Aí você tem que ser autoridade de Deus na terra. Não sei como você chegou até a minha casa, Satanás. Não sei como você está tendo oportunidade em minha vida. Se Deus, por um espaço de tempo, deu a você a legalidade de você entrar em minha casa, eu quero te dizer uma coisa: é só para o nome dele ser glorificado. Entende uma coisa, Satanás? Se ele permitiu que você entrasse aqui de pé, ele também vai permitir que você saia rastejando. E quando você sair, eu posso contemplar o anjo com a bandeja entrando na minha casa e o milagre acontecendo. É crer. É crer em Deus. Pastor, mas não tem jeito, o martelo foi batido, o juiz lá da terra bateu o martelo. Pastor, não tem jeito. Pois bem, se não tiver jeito, foi pela vontade de Deus, aceite glorificando a Ele. Mas lute, até os últimos minutos do problema. Enquanto você não ver uma resposta, enquanto você não ver algo positivo da parte de Deus, não pare de lutar. Clame, grite se for preciso, mas não entregue a tua batalha nas mãos de Satanás. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Porque nós podemos perder uma batalha, mas a guerra venceremos em nome de Jesus. Então quando você entrega a batalha, porque talvez na batalha você perdeu ali a luta, a guerra, momentaneamente
momentaneamente. Se você entregar a Ele, você não vai alcançar a guerra. Mas quando você põe a batalha na dispersação do Senhor, Senhor, olha por mim, Senhor, olha para a minha situação, porque eu perdi agora, mas eu sei que o melhor do Senhor ainda está por vir. Deus vai abrir as portas celestiais e vai derramar bênção tal que dela sobrevenha a maior abastança. É crer. Isso chama-se projeto de vida para quem vive em Cristo Jesus. Isso chama-se projeto de vida para quem vive em Cristo Jesus. Nunca levante bandeira branca para o teu inimigo. Nunca jogue a toalha antes do apito final, porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. E a última palavra, ela vem de Deus. Talvez alguém tenha dito a você hoje, ou durante esta semana, ou esse mês: ó, irmão, não vai dar certo mais não. Irmão, esqueça. Mas se você pegar isso e colocar na tábua do teu coração, pode ter certeza que o diabo venceu mais uma batalha. Digo batalha porque se você ainda estiver na presença de Deus, ele não vai vencer a sua guerra. Mas se você pegar e aceitar essa palavra de negatividade, essa palavra improdutiva em sua vida, você não vai alcançar o milagre de Deus. Porque não estamos mais alcançando milagres. Não é por causa de Deus. Ele é imutável, Ele é inigualável. Então é por causa de nós. Às vezes eu vejo a pessoa falar: não consigo parar de beber não consigo parar de fumar, não consigo parar de jogar, não consigo parar de... Consegue, dê um tempo que Deus vai trabalhando. Só não desista. Não desista nunca. O homem no filme usou verbalizou isso: desistir nunca, retroceder jamais. Imagina nós que temos Cristo sobre nossa sujeição, vou usar esse termo porque Ele está à nossa disposição como nosso advogado. Imagina aí, pastor, já deu tudo errado, glorifica a Deus. Pastor, eu fiz aquele propósito com Deus na igreja, ou melhor dizendo, ou também eu me aprimorei na igreja, estou buscando mais a Deus, mas todas as vezes, pastor, quando eu mais me levanto, as coisas mais caem. É Deus te plantando para baixo, crescendo sua raiz, para que quando você saia da terra, comece a dar frutos. Entende isso, pelo amor de Deus? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Já está dizendo, é teste, você está sendo testado. E se você está sendo testado, não vai ser testado de coisas boas não, meu amigo. Você vai ser testado em coisas ruins, horrendas, para ver se você suporta a luta. Deus pôs uma prova nas mãos de Elias. Elias chegou a entrar numa caverna desejando a morte. Deus disse: Elias, o que fazes dentro desta caverna? Sai um pouco, vem ver quem sou eu. Você precisa ver quem é Deus na sua vida. Tem nada maior, nada mais poderoso e nada mais vitorioso do que o Deus que nós servimos. Pastor, mas tem 15 anos já, e daí? Um dia para ele é como 1000 anos. Ou 1000 dias como um ano, ou 1000 anos como um dia. Para Deus, como um dia que amanheceu, entardeceu e anoiteceu. Que daí? Quem disse a você que Ele fica cronometrando o tempo para liberar a bênção para você? Espera com paciência no Senhor, mas anda diligentemente conforme a vontade dEle. Aparte-se de quem não presta e aproxime-se de quem está próximo da luz, para que Deus possa abençoar a sua vida.
Igreja, é interessante como Deus, sabe, Márcia? Como Deus é nesse lugar, como Márcia falou aqui. E como a obreira Márcia, acho que a missionária nem sabia do que eu iria pregar, e Deus já falou, usou a boca das meninas para falar sobre fé. E nesse tempo caótico que nós estamos vivendo, há uns 3 domingos atrás, ou 2 domingos atrás, eu falei às igrejas aqui que eu ia pregar Isaías 41, e Deus me colocou em 2 Timóteo capítulo 3. Interessante que do versículo 2 até o versículo 5, ele nos adverte de coisas que estamos vivendo nesta geração, e não obstante a isso, nesses meses que antecedem a troca de cadeiras ou de lugar em cadeiras governamentais, presidenciais, federais, estaduais e municipais, e estaduais. O que é que ele diz a cada um de nós, igreja, que somos crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? O que é que ele nos diz? Do que é que ele nos adverte? Porque ele nos chama a atenção, porque ele faz com que nós sejamos alcançados pela sua infinita misericórdia, porque nós somos almas viventes, não somos homens, fica de pé, homens e mulheres, conforme a vontade do homem, mas conforme a vontade de Deus. O que é que ele nos adverte, igreja, em nome de Jesus? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Buscar o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, coloca a tua fé em Cristo. Poxa, pastor, mas está difícil. Está difícil, suporta, aguenta. Assim como o apóstolo Paulo usou os antigos para dar força àqueles homens, eu vou usar os apóstolos para dar força a você. Paulo foi decapitado, cerrado ao meio, João Batista com a cabeça na bandeja, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago ao fio da espada, os demais apedrejados como Estevão, pelo ministério da palavra de Deus, mas eles perseveraram até o final. Então eu convido a igreja nesta noite, pegue esses testemunhos e persevera em nome de Jesus. Amém?